Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos o Dr. Eli Alves da Silva. Ele é presidente da Comissão de Direito Trabalhista da OAB de São Paulo. Olá, doutor Eli, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e estou aqui à disposição sua. Muito obrigada. Doutor Eli, como a comissão vê a CLT? Na realidade, nós podemos dizer que a CLT, apesar dela estar relativamente velha, mas ela ainda continua moderna se nós considerarmos que existem alguns dispositivos, e eu citaria um, que realmente foram muito iluminados os autores da CLT, e que um deles ainda continua vivo, que é o ministro Arnaldo Susequinde. Nós temos no artigo 9º, por exemplo, que qualquer ato praticado com o objetivo de desvirtuar ou impedir a aplicação do texto da CLT, ele é nulo de pleno direito. Isso dá realmente uma segurança para os trabalhadores de que qualquer alteração feita no contrato de trabalho, que aí está previsto no artigo 468 da CLT, se for em prejuízo do empregado, isso é nulo. Da mesma forma, quando é feito algo que tenha por objetivo desvirtuar a aplicação da CLT. E, além disso, apesar dela ter sido estabelecida ou promulgada em 1943, na realidade ela não ficou estática. Ela tem sofrido alterações constantemente. O que nós temos agora recentemente foi, por exemplo, o aviso prévio proporcional. Então, na realidade, não quer dizer que ela, apesar de ter praticamente 69 anos, que ela ficou ultrapassada. Tem, evidentemente, a necessidade de alguns ajustes, mas, obviamente, eu diria que, de uma maneira geral, ela tem realmente mantido a sua posição para aquilo que ela veio. Vamos ouvir agora a primeira pergunta da população sobre a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, para o doutor Eli. Eu sei que a CLT é uma lei antiga e por que até hoje ela não foi atualizada? Na verdade, não é que ela é antiga, ela é do ponto de vista da sua origem, mas ela vem sendo alterada permanentemente de acordo com as propostas que são feitas tanto do lado do empregado quanto do empregador, através das suas organizações de classe, que evidentemente isso, havendo esse trabalho no legislativo, nada impede que ela venha sendo atualizada permanentemente. A próxima pergunta é da Marta. Como que funciona a lei trabalhista em outros países? Muitas vezes acaba se comparando, nos Estados Unidos é uma situação, na Alemanha ou na Itália. Quer dizer, na realidade, o que a gente observa é que, apesar de algumas questões poderem ser importadas para se aplicar no Brasil, e aí, evidentemente, nós estamos falando em termos de direito comparado, mas na realidade a gente observa que a estrutura da própria sociedade, a sua cultura propriamente dito, ela faz com que as regras sejam estabelecidas de maneira específica para aquilo que ocorre no Brasil. E quando a gente quer simplesmente buscar algo que tem lá fora para ser aplicado aqui, nem sempre dá certo. Porque você tem uma questão de cultura, você tem uma questão de política governamental, você tem uma série de outros fatores que, evidentemente, nós temos que ter esse tipo de preocupação também. Vamos ouvir mais uma pergunta. O trabalhador terceirizado, ele pode ser contratado como CLT? Evidentemente que deve ser contratado como CLT, porque, na realidade, normalmente a terceirização ocorre quando a empresa necessita de alguma atividade meio que vai precisar de uma mão de obra que não é o que ela está diretamente ligada e, consequentemente, é preferível ela pegar uma empresa que presta esse serviço através dos seus respectivos trabalhadores. Exemplo, o que é normal, a vigilância, a parte relativa à limpeza, que é o mais comum acontecer. É muito mais importante a empresa estar contratando esse serviço através dos trabalhadores terceirizados. Agora, é importante que esse tomador de serviço, seja a empresa que vai receber esses empregados terceirizados, ela possa contratualmente exigir algumas garantias dessa empresa que está prestando esse serviço. Por quê? Porque a empresa tomadora do serviço, ela é responsabilizada se eventualmente os direitos trabalhistas daquele empregado não for atendido ou não for cumprido por aquela empresa que está prestando o serviço. A próxima pergunta é do João Marcos. Eu trabalho com CLT.
quantos anos eu poderia ficar sem férias? As férias, ela é devida para o empregado que tenha trabalhado há 1 ano. A partir daí, ele cumpriu o período aquisitivo das férias. A partir daquele momento, ele tem mais 1 ano, que é o período de gozo. E neste 1 ano, o empregador tem a flexibilidade de ofertar as férias para aquele empregado. Portanto, a grosso modo, poderíamos dizer que o empregado pode ficar no máximo 1 ano e 11 meses sem ter férias. Mas, se o empregador transpor esse prazo, ou seja, chegar a 2 anos, o empregado terá que receber essas férias em dobro. A próxima pergunta é da Maria Cristina. O trabalhador é obrigado a tirar férias coletivas? As férias coletivas é normalmente uma negociação entre empregado, entre o sindicato da categoria e a empresa, ou um grupo de empresas. Uma vez estabelecido este acordo, o empregado tem que se enquadrar e é obrigado a gozar as férias naquele período que foi estabelecido no acordo. A Maria Cristina tem mais uma pergunta para o Dr. Eli. Eu posso tirar o meu FGTS para viajar ou para reformar minha casa? Para viajar, não. Para reformar a casa, se for eventualmente uma situação de calamidade pública, ela terá o direito a isso. O importante é que, diante da situação específica, o interessado possa procurar a Caixa Econômica Federal, especificamente no setor de FGTS, e obter todas as informações a respeito daquilo que ela pretende, porque assim ela vai ter a informação na fonte sobre todos os detalhamentos que possam atender à necessidade dela. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. A pergunta é o seguinte: não é contra a lei trabalhar sem ter a carteira assinada? A rigor o empregador ele tem a obrigação de, ao admitir o empregado, só deixá-lo começar a trabalhar a partir do momento que tiver anotado o contrato de trabalho na carteira de trabalho do empregado. A empresa que corre o risco ou que não faz isso, ela poderá responder a uma multa administrativa que é imposta pelo Ministério do Trabalho. E, além disso, se eventualmente esse empregado passar, seja o tempo que for, ele tem direito a requerer na Justiça do Trabalho a anotação do seu contrato de trabalho na sua CTPS. Vamos ouvir a pergunta da Maria dos Santos. Como funciona o pagamento de quem trabalha à noite e as horas extras? O trabalho noturno, ele é considerado das 10 horas da noite até as 6 horas do dia seguinte. Neste período, a hora trabalhada, a hora noturna, ela é considerada menor tempo do que a hora normal. O horário noturno ele é considerado 1 hora, 52 minutos e meio. E, além disso, no mínimo, ele terá que receber um adicional noturno que é de 20%. Esse percentual poderá ser maior do que estipula a própria CLT, desde que haja negociação coletiva da categoria. E se houver, evidentemente, deve ser respeitado o que tiver na negociação coletiva. Ela tem o direito à hora extra normal, ou seja, ela tem direito a receber a remuneração correspondente àquele trabalho, daquela hora normal, e as horas extras vão ser majoradas em 50% no mínimo. E também, se houver a negociação coletiva que estipular percentual maior, esse percentual que vai ser considerado para efeito de remuneração das horas extras. Vamos ouvir agora o Jonas. Eu trabalho com carteira assinada. Se eu precisar faltar, esse dia será descontado no final do mês? Serão. E esse desconto é feito correspondente ao dia ou aos dias que o empregado faltou. E se durante a semana ele faltou um dia, ele também perde o direito ao descanso semanal remunerado, ou seja, o dia de folga dele. Portanto, ele tem descontado o dia que ele não trabalhou e, além disso, o descanso semanal remunerado. Doutor Eli, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica para os nossos telespectadores, por favor. Hoje em dia, os trabalhadores, de uma maneira geral, têm muitas informações onde ele possa ter conhecimento sobre os seus direitos. Ele tem a possibilidade de buscar informação junto ao sindicato, junto a um advogado,
de tal forma que ele, na dúvida, deve procurar alguém que tenha instrução e conhecimento para poder orientá-lo, e não simplesmente porque o patrão falou seja verdadeiro, porque muitas vezes existem formas de manipular que isso é em prejuízo do trabalhador. Doutor Eli, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigado, estou sempre à disposição. No Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre as leis trabalhistas, criada em 1º de maio de 1943, e as propostas de mudanças sugeridas pela classe trabalhadora. No próximo bloco, o secretário administrativo do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Daniel Reis, vai estar aqui para tirar suas dúvidas. Voltamos já!